Uma morada confortável com uma vista deslumbrante do mar Mediterrâneo servirá como um abrigo para a chuva perfeito. É assim que poderia ter sido um anúncio imobiliário para os Neandertais há 100 mil anos. Bem-vindo a cavernas estranhas e maravilhosas em que você poderia viver, ou não. É claro que naquela época nem o setor imobiliário nem a publicidade haviam sido inventados ainda. Isso sem mencionar o fato de que os Neandertais não podiam construir casas e muitas vezes viviam em cavernas. No entanto, uma dessas cavernas se parece muito com um prédio residencial. Ela fica situada dentro de uma alta capa de calcário chamada Rocha de Gibraltar. Se os Neandertais tivessem uma economia, as cavernas dentro dessa rocha valeriam bastante. Navegadores a descobriram em 1907. Eles avistaram um grande buraco dentro da rocha fortificada. Por muitos anos, os cientistas estudaram este lugar e encontraram alguns vestígios de Neandertais. Descobriram ferramentas e ossos de animais antigos na caverna. Mas o mais incrível foi que eles encontraram 4 cavernas dentro da rocha. Era como um complexo residencial. Os Neandertais viviam ao lado de vizinhos e ajudavam uns aos outros a caçar e pescar. Eles criaram decorações de penas e pintaram desenhos abstratos nas paredes. Imagine nossos ancestrais passando tempo nessas cavernas há 100 mil anos. E agora, os cientistas vão até lá e estudam o passado primitivo dos Neandertais em detalhe. No ano de 2021, arqueólogos descobriram uma lacuna dentro de uma das cavernas que levava a um túnel desconhecido. Eles rastejaram por esse buraco e abriram um novo espaço sob o teto. Este lugar está fechado ao mundo exterior há mais de 40 mil anos e parece que foi um dos apartamentos mais prestigiados de todo o complexo montanhoso. Tem tetos altos com estalactites antigas. As cortinas de pedra em ruínas dividiam o apartamento em vários cômodos. Os cientistas também encontraram restos de animais antigos e arranhões nas paredes. Parece que os Neandertais nunca viveram aqui, mas eles costumavam visitar este lugar. Arqueólogos encontraram a concha de um caramujo marinho no Sella-Lapilus. Um dos Neandertais o trouxe aqui por algum motivo, mas os principais proprietários deste lugar eram as hienas. Essas cavernas mostram que os Neandertais estavam mais próximos dos humanos do que dos macacos. Eles tinham um modo de vida e até alguns costumes. Ainda há muito trabalho pela frente, e os cientistas esperam encontrar novas salas dentro dessa rocha. Enquanto isso, em 2003, os arqueólogos descobriram outra residência antiga na Ilha de Flores, na Indonésia. Entre a selva verde, encontraram uma caverna com ferramentas antigas. No começo, todos pensaram que ancestrais humanos viveram ali. Mas então, os cientistas descobriram um esqueleto incomum de um adulto. Uma análise completa mostrou que o esqueleto pertencia a uma mulher de 30 anos, com 1 metro de altura, logo acima da cintura de um adulto médio. O peso da mulher era igual ao peso de um cão pastor adulto. O esqueleto não pertencia a Neandertais ou Australopithecus. Era uma nova espécie desconhecida que os cientistas chamaram de Homo floresiensis ou simplesmente Hobbit. Além disso, havia restos de animais antigos incomuns na caverna. Um elefante do tamanho de uma vaca, algumas cegonhas grandes e ratos gigantes. Os arqueólogos descobriram que os hobbits não eram os donos deste lugar. Os principais habitantes eram ratos do tamanho de gatos. Talvez eles estivessem lutando contra os hobbits. Algumas análises mostraram que o Homo floresiensis não foi nosso ancestral direto. Ele faz parte de um ramo separado da evolução. O esqueleto do Hobbit se parece mais com o de um macaco do que com o de humanos modernos. Em 2009, na densa selva do Vietnã, os arqueólogos descobriram Son Doong, a maior caverna do mundo. Se você entrar na caverna e gritar, ouvirá um eco durante um longo tempo. Em alguns lugares, a altura dessa caverna atinge metade da altura do Empire State Building. E a área total é maior do que um quarteirão central de Nova York. Son Doong é uma das 3 cavernas da selva vietnamita. Muitos labirintos intrincados conectam essas cavernas. No interior, podem ser encontradas plantas e árvores únicas que vivem separadamente do mundo exterior. É uma verdadeira selva subterrânea. Em alguns lugares, você pode encontrar tetos desmoronados que deixam a luz do sol entrar. Além de árvores e plantas incomuns, aqui também são encontradas estalactites. Alguns depósitos de calcário têm mais de 450 milhões de anos. Eles já estavam ali antes mesmo de os dinossauros aparecerem. Há também muitos rios na caverna. A água da chuva descendo de buracos no teto os formou. Fluxos rápidos se assemelham a toboáguas em um parque aquático. Eles levam a labirintos subterrâneos desconhecidos.
Os cientistas estudaram apenas uma pequena parte de todas essas cavernas. A próxima caverna em comum fica na Nova Zelândia. Centenas de milhares de vagalumes vivem lá dentro. Cada um deles brilha com uma luz azul. Juntos, eles iluminam a caverna. Pode parecer que você está em outro planeta, mas você não pode ficar lá por muito tempo. Dispositivos especiais de medição de ar estão por toda parte. Os cientistas monitoram o nível de dióxido de carbono necessário para a existência normal dos vagalumes. Esses insetos são sensíveis ao meio ambiente. Se houver muitas pessoas na caverna ou se ficarem lá por muito tempo, a equipe do parque pedirá que saiam do local. É como se você estivesse literalmente roubando o oxigênio dos vagalumes. Vimos algumas cavernas incríveis até agora, mas que tal uma assustadora? Estamos indo para o deserto da província de Al-Mara, no Iêmen. O que estamos procurando não é uma caverna, é apenas um buraco negro no chão, bem no meio do deserto. É grande, do tamanho de uma quadra de basquete. Não é o seu tamanho que pode assustá-lo, mas o que há lá dentro. Os cientistas ainda não têm certeza do que é. Das profundezas desse abismo negro, um cheiro nojento de ovo podre sobe constantemente. E às vezes pode-se ouvir sons estranhos e assustadores. A escuridão do buraco gigante no Iêmen absorve todos os raios do sol para que você não veja nada, mesmo com uma lanterna poderosa. Esse lugar foi sobrevoado de helicóptero, foi filmado usando drones e as lentes mais poderosas, mas nunca se captou nada além da escuridão. Parece uma grande mancha de tinta no meio da areia dourada. Os moradores locais têm medo de se aproximar desse lugar. Eles acreditam que a caverna leva a outra dimensão, onde criaturas malignas vivem. No momento, o buraco gigante no Iêmen é um dos fenômenos mais mal estudados e misteriosos da natureza. Como ele surgiu? Quantos anos tem? Para onde leva? Os cientistas estão tentando encontrar respostas para essas perguntas. Você acabou de encontrar um lugar perfeito em uma praia deserta. É muito tranquilo ali, e você começa a cochilar. Mas assim que abre os olhos, entra em choque. Espere um pouco, isso é uma casa de verdade que foi trazida pelo mar? Pode parecer o começo de uma história de ficção científica, mas não se você morar perto desta praia em El Salvador. Existe uma casa misteriosamente abandonada lá que parece ter sido trazida pelas águas. Como é que ela foi parar ali? Quanto tempo ficou lá sem que ninguém a visse? Essa construção misteriosa fica a 75 quilômetros ao sul da capital San Salvador. Os moradores dali dizem que a casa era um hotel chamado Puerto Ventura. Na época em que foi construído, sua principal atração era o fato de ser muito próximo do mar. Infelizmente, a engenharia por trás do imóvel não foi bem planejada. Isso porque os trabalhadores nem precisaram de um alvará para iniciar as obras. O hotel estava perto demais da água e perigosamente exposto aos elementos. A mansão com estilo romano agora fica a meros 15 metros da borda do mar quando a maré está baixa. Ela só pode ser acessada de manhã, pois mais tarde as ondas enchem o primeiro andar com água salgada. O que restou do hotel lembra ruínas de uma residência de 2 andares. A parte da frente é impressionante, com pilares romanos. Há também janelas amplas no segundo andar. Ainda é possível ver partes das estruturas de ferro e o que restou do que antes era um portão de acesso para o segundo andar. Há algumas arquibancadas no topo da construção. Elas eram usadas às vezes pelos turistas. Cada vez mais pessoas estão visitando a região, tirando fotos, apesar de não ser seguro ir até a parte de cima da casa. Há poucas informações sobre o imóvel. Por exemplo, há quanto tempo está ali? Mas alguns moradores dizem que já faz pelo menos 20 anos. O lugar permaneceu secreto durante anos, até que foi descoberto por um usuário do TikTok em 2021. Mas isso não responde à pergunta principal: como o hotel foi parar inteiro em outro lugar totalmente diferente? É aí que as coisas ficam um pouco confusas. Enquanto alguns moradores dizem que a construção foi abandonada décadas atrás, outros afirmam que ela ficou deserta depois que o furacão Mitch atingiu a região em 1998. A tormenta foi um dos fenômenos mais perigosos que já assolaram a América Central. Durante a tempestade, os ventos chegaram a 290 km por hora e o furacão durou cerca de 15 horas. Ele também foi a causa de uma enorme quantidade de chuva, que resultou em alagamentos e muitos deslizamentos perigosos. Por ter sido construído tão perto do litoral, o antigo hotel tinha poucas chances de resistir às condições climáticas tão extremas. Então, ele certamente se deslocou. Após ficar muito tempo debaixo do sol, você pode sonhar em ver algumas bolas de neve sendo trazidas pela água do mar.
sabe, para refrescar um pouco. Mas sabia que isso já aconteceu? Não estou brincando. Esse fenômeno ocorreu em 2016 e fez com que cerca de 18 quilômetros do litoral do Golfo de Ob, na parte ocidental da Sibéria, ficasse coberto por bolas de neve gigantes. Por causa da baixa temperatura, pequenos pedaços de gelo começaram a se formar dentro d'água. Depois, o vento e as ondas os enrolaram feito docinho de festa, formando bolas enormes. Algumas eram do tamanho de uma bola de tênis, mas outras tinham até 1 metro de largura. Uma moto Harley Davidson 2004, modelo Night Train, surgiu na margem de uma praia na Colômbia Britânica em 2012. Ela estava perfeitamente embalada dentro de um container de navio. Levou um tempo, mas o dono foi encontrado. Seu nome era Ikuo Yokoyama e ele havia perdido a moto após um tsunami atingir o Japão em 11 de março de 2011. Para chegar ao seu destino final, a Harley Davidson viajou mais de 6.500 quilômetros. Para celebrar o milagre de ter recuperado sua motoca, o dono a doou para o Museu Harley Davidson em Milwaukee. Desde então, ela está lá para quem quiser ver. Há um fenômeno estranho que faz parecer que alguém derramou detergente na praia. Mas isso é uma coisa comum em Queensland. A espuma do mar cobre a praia algumas vezes por ano. Isso geralmente ocorre após uma tempestade, quando as ondas movimentam matéria orgânica dissolvida por toda parte. É como uma máquina gigante de fazer sorvete. Depois da passagem do ciclone Debby em março de 2017, algumas praias precisaram até ser fechadas por causa das grandes quantidades de espuma branca. O vento até levou um pouco dessa espuma para cidades próximas, fazendo os moradores acreditarem que estava nevando. Você ficaria surpreso se visse um dado de metal enferrujado de 2 metros de altura e 2 de largura sendo trazido pelo mar? Pois as pessoas da cidade de Coeur d'Alene, em Idaho, nos Estados Unidos, ficaram. Era um tanque antigo de armazenamento. Alguém resolveu deixar as coisas mais divertidas e pintou algumas bolinhas brancas nele, fazendo-o parecer mesmo um dado. Em 1992, milhares de patos de borracha ficaram presos no mar após um grande navio cargueiro que os estava transportando ser atingido por uma onda. Como você pode imaginar, os bichinhos se espalharam pelo mundo inteiro e foram vistos no Havaí, no Alasca, América do Sul, Austrália, Europa e até no Ártico. Estima-se que ainda há algumas centenas de patinhos azarados navegando por aí. O interessante é que esse acontecimento foi muito útil para os cientistas. Com base em seus movimentos, pesquisadores conseguem monitorar as direções das correntes de água.